criança! Estamos mais uma vez aqui na presença do Senhor. Vamos cultuar ao Senhor no nosso culto infantil. Adorar, louvar e ouvir a palavra dele. Vamos orar? Querido Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, meu Deus, por mais esta oportunidade, meu Pai amado, de estarmos juntos contigo, Senhor. Venha fazer o teu querer, a tua vontade, abençoar esse momento, receber o nosso louvor e a nossa adoração e falar ao nosso coração, porque precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Vamos louvar ao Senhor? Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare. Boas-vindas bem-vindo, sim. Boas-vindas a você. Aleluia, boas-vindas bem-vindos são. Venham, venham outra vez. Boas-vindas bem-vindos, sim. Boas-vindas a você. Aleluia, boas-vindas bem-vindos são. Venham, venham outra vez. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e canta, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e canta, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz, as minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Oh, aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do nosso Deus. Somos bem-vindos na presença dele, né? E o Senhor Jesus fez um grande milagre em nossa vida, nos chamando para a presença dele, aleluia. Vamos encerrar o louvor com esse hino. Sei que Deus me ama e me compreende, minha oração eu sei que ouve e atende. Sei que Deus me ama e me compreende, minha oração sempre atende. Pensando nisso, crianças, vamos fazer a nossa oração? Soberano Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui na tua presença, Deus. Muito obrigada pelos teus cuidados, pelo teu amor e por tudo que o Senhor faz por nós. Agora, nesse momento, usa a tua palavra, Senhor amado, para nos encher da tua presença, nos direcionar e nos ensinar, Senhor, a melhor maneira de te adorar e te servir em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Vamos meditar mais uma vez, né? Nós estamos aprendendo, memorizando o versículo que está lá em Salmo, você se lembra? Isso, Salmo 122, versículo 1, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Salmo 122, 1. Sua vez agora. Salmo 122, 1.
Muito bem, minha vez agora. Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, crianças? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista tinha alegria quando ele era convidado para estar na casa de Deus. E aí nós pensamos em casa de Deus, lembramos da igreja do Senhor. E nós estamos estudando a palavra para aprender como a igreja foi formada. Aprendemos também como se há pecado na igreja, né? Como os irmãos dentro da igreja devem viver. Todos esses temas a gente já aprendeu. E hoje nós vamos aprender mais um tema dentro da palavra de Deus que fala sobre a igreja do Senhor. Nós vamos aprender hoje sobre quem são os líderes da igreja. Quem são os líderes da igreja, crianças? Na igreja tem líderes? Tem sim, né? Na igreja tem líderes. E quem são os líderes da igreja? Esses três homenzinhos caíram. Quem são os líderes da igreja? Olha como a igreja cresceu, né, crianças? A igreja cresceu, a igreja se multiplicou muito. Cresceu e se multiplicou muito. Será que era fácil cuidar da igreja agora que a igreja está maior e as pessoas estão se convertendo? Será que era fácil? Vamos lembrar quem são os líderes da igreja naquela época? Quem começou a igreja? Quem começou a ensinar a palavra? Quem começou a falar do amor de Deus para o povo e começou a formar a igreja? Você se lembra? Isso mesmo, foram os apóstolos. Os apóstolos começaram, deram início a esse trabalho, né? Então, eles são os líderes da igreja. São eles que estão conduzindo a igreja. Quantos são os apóstolos, você se lembra? Jesus, isso mesmo, Jesus chamou 12, né? 12 apóstolos para estar ali junto com ele. 12 homens para ele ensinar e estarem junto com ele. Mas aí o que aconteceu, crianças? Um traiu ele. Quem foi esse que traiu? Isso mesmo, Judas, né? Judas o Iscariote. Ele traiu Jesus. E depois que ele traiu, que Jesus foi preso, o que aconteceu com Judas? Você se lembra? Isso, ele se matou, né? Mas então, são 12 os apóstolos ainda, já que Judas se matou? Sim, crianças. Lembram lá no início que eles fizeram um sorteio e elegeram Matias no lugar de Judas? Então, eles são 12. São 12 homens que estão conduzindo a igreja, mas a igreja cresceu bastante. Há muitas pessoas se convertendo e muito trabalho dentro da igreja, crianças. A palavra do Senhor nos fala que se converteram judeus, né? Judeus que falavam o aramaico e usavam a Bíblia hebraica, e se converteram também os judeus helenitas, que eles não falavam o aramaico, eles falavam grego e estudavam a Bíblia na língua grega. A palavra do Senhor fala que lá em Atos, no capítulo 6, fala que as viúvas helenitas, elas se sentiam menosprezadas, elas achavam que as hebreias, elas eram melhor atendidas do que elas que eram gregas. Então, começou a haver uma confusãozinha dentro da igreja, uma disserção dentro da igreja, porque eles achavam que havia diferença entre uns que estavam se convertendo e outros que estavam se convertendo. A palavra do Senhor nos conta, crianças, que Deus não se agrada disso. Ele diz
Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 14 até o versículo 22, ele vai falar sobre o corpo de Cristo. E Paulo, ele fala sobre o corpo de Cristo, sabe como? Falando sobre as partes do nosso corpo. Ele fala assim: será que se o ouvido for ouvido, por ele ser ouvido, ele não vai ser tão importante? Claro que ele é. Será que se o nariz, ele por ser nariz, ele não é tão importante? Claro que ele é. Crianças, todas as partes do nosso corpo são importantes, não são? Assim também somos nós para Deus. Não importa quem nós somos, como somos, o importante é que Deus nos ama, todos nós. Uns ele vai usar de uma maneira, outros ele vai usar de outra, mas o chamado foi feito para todos. E todos que entram na presença do Senhor e querem fazer a vontade dele de todo o coração, ele aceita, ele abençoa. Então, os apóstolos pensaram, e eles pensaram assim, crianças: poxa vida, nós cuidamos do ensino, nós cuidamos da oração. Não é certo que a gente deixe de se preocupar com o ensino da palavra, com o estudo da palavra, com as orações e vá servir as pessoas. Nós precisamos eleger mais homens para nos ajudar nesta obra. E aí, crianças, Deus os abençoou com uma ideia. Sabe qual foi a ideia? A ideia foi que eles elegessem mais 7 homens. Mas não era de qualquer maneira, não. Lembra que está tudo aqui escrito no livro de Atos, né? Que quem escreveu foi o Dr. Lucas e conta a história da igreja. Nós estamos estudando baseado nesse livro, lembra disso? E aqui no capítulo 6, crianças, vai contar isso que eu estou falando para você. Aí no versículo 3 diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões. Olha só como tinha que ser esses homens. De boa reputação, quer dizer, ninguém podia ter nada contra eles, ninguém podia levantar nada, qualquer falha que eles tivessem. Todo mundo tinha que falar bem deles, tinha que ser homens que todos olhassem e falavam: nossa, eles são bons, são honestos. Tinha que ser homens dessa maneira. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituiremos sobre este importante negócio. Olha só, os apóstolos estavam dizendo: essa obra é muito importante. Então nós precisamos de pessoas especiais. Homens que não têm do que se envergonhar, homens que têm boa reputação, homens que são cheios do Espírito Santo, homens que têm bastante sabedoria. Aí no versículo 4 diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então ele estava falando assim, ó: nós vamos eleger 7 homens para que sirvam as pessoas, cuidem das pessoas e da necessidade das pessoas, e nós vamos continuar orando e se preocupando em ensinar, em estudar e ensinar a palavra. Crianças, nós estudamos há um tempo atrás um dos homens que foi um missionário e que ajudou, né, contribuiu para o crescimento e o nascimento de muitas igrejas. Você lembra quem é? Isso mesmo, criança, Paulo, né? Paulo, ele foi um homem que ele contribuiu para o nascimento da igreja, lembra disso? Ele contribuiu para o nascimento das igrejas, contribuiu para o crescimento das igrejas. Você lembra? Pois é. Paulo, ele teve um período estudando a palavra, vocês lembram disso? Paulo foi um homem que ensinou muitas pessoas, pregava a palavra, ensinava a palavra, não é verdade? E olha só, nós também temos aqui um registro
de quando Paulo e Barnabé foram levados, né, para missões, foram mandados para outras regiões ali perto de Jerusalém. Para quê? Para ministrar a palavra de Deus, para fazer o trabalho missionário. Eles receberam a oração de quem? Dos líderes da igreja. Então, os líderes da igreja, naquela época, né, os discípulos estavam falando, nós que somos os líderes da igreja, nós vamos nos preocupar com o estudo da palavra, com o ensino da palavra e a oração. Quem é o nosso líder da igreja hoje, crianças? Isso! O líder da igreja hoje é o pastor. E qual é a preocupação do pastor? A preocupação do pastor é orar pelos irmãos, né, que fazem parte da igreja. A preocupação do pastor, o trabalho do pastor é estudar a Bíblia, o trabalho do pastor é ensinar a palavra para nós. Esse é o trabalho do pastor. Mas ele está sozinho lá? Não, crianças, ele não está sozinho. Também ele tem a companhia dos diáconos, né? Diáconos. O diácono, crianças, essa palavra diácono, ela vem da palavra diaconel. E a palavra diaconel, ela quer dizer servir. Os diáconos, eles são chamados para servir. É por isso que você vê os diáconos servindo aos irmãos na Santa Ceia. São os diáconos que fazem isso, né? A gente vê os diáconos na porta recebendo as pessoas quando elas entram na igreja. Os diáconos estão sempre andando de um lado para o outro. Por quê? Porque eles estão servindo, eles estão prestando atenção na necessidade da igreja, na altura do som, se o som está bom, se o microfone está bom para a irmã, senão ele vai lá e ele abaixa. O diácono, ele está preocupado na condução do trabalho da igreja. E, como nós vimos na palavra, foram eleitos 7 homens para esse trabalho. Foi eleito Estevão, crianças. Depois nós vamos ver, continuando o estudo da Bíblia, a gente vê lá, né, escrito, relatado, que Estevão ele foi conhecido como um homem de muita fé e cheio do Espírito Santo de Deus. Pregou a palavra para muitas pessoas. Felipe mais tarde, ele é chamado para o ministério de missionário, assim como Paulo. Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. 7 homens foram escolhidos para esse trabalho, para servir na igreja, para ser um diácono, crianças. A igreja do Senhor cresceu, se multiplicou. Glória a Deus, aleluia. Porque com o crescimento da igreja, o Senhor Jesus também chegou ao nosso coração. Isso mesmo. O Senhor Jesus também chegou ao nosso coração, alcançou as nossas vidas. Mas para isso também precisou de levantar mais pessoas para ajudar no trabalho. E lá na sua igreja? Você já conversou com o diácono da sua igreja? Não? E você sabe quem são os diáconos da sua igreja? Não sabe? Pois agora você vai ter essa responsabilidade, tá bom? Essa semana, você chega lá na sua igreja, procura saber quem são os diáconos, procura saber qual a função deles e mostre respeito por eles. Porque a palavra do Senhor nos ensina, crianças, olha só, no versículo 3 fala: aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então agora nós sabemos que é muito importante a função do diácono na igreja. É muito importante. Então ele precisa ser obedecido, sabe? Quando ele chama a nossa atenção, quando a gente está falando muito alto na igreja, quando a gente corre na igreja. Você acredita que tem crianças que correm na igreja? Quando a gente desobedece, ele chama a atenção, né, dessa criança que desobedece, que corre na igreja, né? E às vezes a criança não quer ouvir nem obedecer.
mas a Bíblia diz que ele tem um papel muito importante. Então nós precisamos obedecer e respeitar os homens e mulheres que são levantados na igreja com esse propósito de servir, de ser um diácono ou uma diaconisa. Amém, crianças? Nesta época aqui, não havia os pastores, haviam os apóstolos. Hoje, os líderes da nossa igreja são os pastores da nossa igreja, né? Os pastores da nossa igreja são os líderes da nossa igreja hoje. Faça isso também. Converse com o seu pastor, pergunte a função dele, peça para ele orar por você, porque ele é um homem de Deus instituído na igreja para orar por você. Conte para ele as dificuldades que você está tendo, peça para ele orar por você. Amém? Nós vamos fazer uma oração nesse momento para nós encerrarmos este culto. Amém, crianças? Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por mais uma vez poder estar junto com essas crianças, meu Pai, para adorar, bendizer e glorificar o teu nome. Obrigada por essa oportunidade, por tudo que o Senhor faz, pelo teu cuidado e pela tua direção, que até aqui o Senhor tem nos abençoado. Senhor, muito obrigada pela tua palavra santa revelada aos nossos corações. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Mas eu não posso deixar de dar aqui o meu abraço bem apertado em você. Um beijo bem grande e dizer para você que você, criança, é muito importante na igreja. Você é muito importante, Deus te ama muito, Deus quer usar a sua vida e te abençoar de todas as formas e maneiras. Eu não posso deixar de falar para você que o Dia da Criança foi um dia instituído pelos homens. Para quê? Para comércio, para muitas pessoas gastarem dinheiro e eles também ganharem muito dinheiro. Mas é fato que Deus ama as crianças, que Deus se preocupa com as crianças e que Deus quer abençoar as crianças. Então, neste dia, mas não só nesse dia, todos os dias da sua vida, glorifique a Deus. Levante de manhã e fale: Senhor, muito obrigado. Eu estou vivo mais um dia, Senhor, e mais uma vez na tua presença. Louve ao Senhor de todo o seu coração, criança. Se preocupe em fazer e agradar e fazer o que agrada a Deus. Somente fazer o que agrada a Deus. Quando você fizer tudo o que agrada a Deus, você vai agradar não somente a Deus, mas todos que estiverem ao seu redor. E vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Então recebe aí, você criança, o meu abraço bem apertado e o meu beijo bem grande e um feliz Dia da Criança, que são todos os dias. Em nome de Jesus. Amém? Até o nosso próximo encontro.